Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler dos versículos de 1 a 6. Diz-nos assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Porquanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. E você diz amém. Meus queridos, este texto é um texto muito especial, onde Paulo, ele vai falar sobre os ministros, os dispenseiros dos mistérios de Deus. E se nós olharmos os capítulos anteriores, capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos encontrar alguns detalhes curiosos sobre esse texto. No capítulo 1, Paulo fala sobre o chamado cristão, e aí ele diz: fomos chamados para servir a Deus, fomos chamados para adorar o seu nome, e aí ele começa a transcrever os motivos pelos quais nós fomos então chamados. No capítulo 2, Paulo já vai falar sobre o Evangelho, e com base neste Evangelho, ele vai dar uma pincelada falando sobre a doutrina da Trindade. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre a igreja. E aqui o capítulo de número 4, ele é específico no seu falar. Ele vai tratar sobre os ministros de Deus. Nos 3 capítulos anteriores, ele usa 3 figuras, capítulos 1, 2 e 3. E as 3 figuras que ele usa, ele fala sobre o mesmo instrumento de edificação, que é a palavra. No capítulo 1, quando ele fala do chamado, ele diz que a palavra é o alimento. No capítulo 2, quando ele fala de evangelho, ele diz que a palavra é a semente. E no capítulo de número 3, quando ele vai falar da igreja, ele diz que a palavra é o material de construção mediante o qual o templo e o santuário são edificados. Quando chega aqui, no capítulo 4, e ele quer precisamente falar sobre o cristão, o ministro, o obreiro, e esse é o tema do capítulo de número 4, Paulo também usa algumas figuras muito interessantes, quando vai falar do obreiro. De todas que ele usa aqui no capítulo 4, uma delas é o mordomo. E aí nós percebemos, quando lemos todo o capítulo, que deste mordomo é exigido o quê? A fidelidade. Então Paulo, desde o capítulo 1,
ele vem corrigindo o problema na igreja de Corinto, que era a divisão. Como Corinto era uma cidade grega, e havia muitos filósofos gregos, cada qual em uma praça pública discursava sobre o mundo, sobre as coisas da vida, e deixavam as pessoas perplexas e atônitas por conta de sua sabedoria. As pessoas tinham partidos, elas gostavam mais de um, e às vezes outros gostavam mais de outros. Então cada qual tinha o seu pregador ou preleitor preferido. Então, no campo da filosofia, ali nessa cidade que era grega, eles iam para essas praças, e cada qual, quando discursava sobre determinado assunto, estas pessoas tinham o seu pregador, o seu preleitor, o seu expositor querido. O que me chama a atenção é que eles trazem isso para dentro da igreja. Então, enquanto o hobby deles era escutar esses filósofos, e que com isso cada qual tinha o seu filósofo favorito, eles trazem isso para dentro da igreja. E é por essa questão e essa razão que nós temos aí a divisão também na igreja de Corinto. Mas no versículo de número 6, o escritor usa uma expressão muito interessante, que é a seguinte: aprendais a não ir além do que está escrito. Alguns estudiosos se utilizam aqui deste texto, ou deste versículo que está no texto, para dizer que Paulo estava se referindo à antiga aliança, o Antigo Testamento. Outros vão dizer que Paulo não se referia ao Antigo Testamento, mas ele se referia à parte daquilo que ele talvez futuramente ia escrever, mas estava no seu coração, de que aquilo, você não podia ir além do que já estava escrito. Então, com base nesse entendimento, eu aqui esta noite gostaria de falar um pouco sobre a importância de sabermos interpretar corretamente a palavra de Deus, com base aqui neste versículo, que diz que nós não devemos, ou precisamente eles não deveriam ir além do que estava escrito. Então, isso talvez seja aqui esta noite uma recomendação por meio do Espírito, para que eu e você também não vá além daquilo que é permitido. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para a Bíblia, olhar para o texto e ver se de fato aquele texto está na Bíblia. É claro que dentro do texto existem palavras, e nem sempre apenas os irmãos têm dado crédito às palavras, mas têm dado crédito a ideias que estão no texto, e muitos não dão crédito às ideias que estão representadas por meio dessas palavras no texto. O tradutor, quando traduz um texto de um idioma para o outro, ele não usa apenas vocábulos, ele usa a ideia que está por trás do texto, pois não adianta nada ele trazer uma palavra de um idioma para o outro e não carregar consigo a ideia, para que aquele que está recebendo ou recepcionando a nova mensagem, ele venha entender que ali não tem só palavras, mas tem também uma ideia por trás dessas palavras. E por conta dessa palavra que Paulo usa aqui dentro desse texto, eu quero extrair essa ideia de que nós precisamos ser honestos com Deus, com a igreja e com a palavra, e falar apenas o que está escrito na palavra, não ir além do que está escrito e nem aquém do que está escrito. Precisamos tomar como base a palavra e saber delimitar o texto. O que é saber delimitar? É dar limite ao texto, é verificar onde é que o texto começa e onde é que a história ou o texto termina. Sabendo disso, nós não vamos incorrer em uma tradução ou interpretação errada da palavra de Deus. Nós, com base nesse texto, especificamente nessa ideia de Paulo, que vai falar sobre falar apenas o que está escrito ou não ir além
do que está escrito, eu gostaria de recordar os irmãos que a Bíblia, ela não caiu do céu. A Bíblia não caiu do céu pronta, como um milagre divino que cai nas mãos dos crentes em formato já de livro, já editado, já pronto para leitura e estudo. Não, nós vamos observar que antes de nós termos a palavra de Deus do jeito que a temos hoje, em formato de livro, ela passou por diversas formas de transmissão, primeiramente a oral e depois a escrita. Esses dois aspectos, o aspecto oral e o aspecto escrito, é interessante porque são importantes, porque vem nos mostrar esse desenvolvimento da revelação divina em termos humanos. Quando falamos com relação a essa questão oral, ou seja, de um falar para o outro, do jeito que foi a revelação recebida, nós vamos perceber que no começo da história bíblica, não havia registro físico de informação ou conteúdo sobre a revelação. A primeira maneira de transmissão das histórias mais antigas, por exemplo, como a história de Adão, a história de Noé, a história dos patriarcas, como não existia ainda a escrita, isso se deu por meio da transmissão oral, o que comumente conhecemos hoje como o tal do telefone sem fio, onde você ouve uma história e vai repassando a outras pessoas, e já viu como a história chega depois no fim, né? Totalmente desconexa. Então a tradição oral, ela não foi restrita apenas aos judeus, mas os povos do Antigo Oriente Próximo já contavam essas histórias que recebiam de forma oral. É por isso que a igreja cristã, a Bíblia traz a história de Noé, traz a história de Adão, traz a história dos patriarcas, e as civilizações antigas também a trazem, mas trazem de um jeito completamente diferente. Por quê? Ouviram o que foi passado de forma oral, e vocês sabem que o que é passado de forma oral, não é passado ao momento que vai transferindo de um para o outro, vai se perdendo aquele conteúdo. É por isso que as nações ou as civilizações antigas, elas têm aí a história de Adão, a história de Noé, a história de Abraão, mas de forma diferente da história registrada pela Bíblia Sagrada. E nós vamos perceber isso, Salmo 44, versículo 1, nos confirma isso. Diz assim: com nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizastes no tempo deles, nos dias da antiguidade. Pois bem, deixando agora um pouquinho do lado a questão oral, nós temos a escrita. Deus tinha um jeito mais eficaz para que a sua revelação se mantivesse perfeita, intacta ao longo dos séculos, que é a transmissão escrita. Existem também, irmãos, a deturpação com relação à escrita? Claro que existe. Existe um ditado italiano que diz que todo tradutor é um traidor. Por quê? Não às vezes por maldade daquele que traduz, mas porque às vezes num idioma não tem o verbete correspondente àquele idioma que você está traduzindo. Por exemplo, a palavra saudade. Se você quer falar com alguém que está morando nos Estados Unidos, dizendo que você está com muita saudade, essa palavra saudade não existe lá. Então precisa-se de um verbete que mais se aproxima, para que você venha substituir o vocábulo, para que tal pessoa venha saber do que é que você está querendo dizer. Então, essa deficiência existe, e de um idioma para outro, mas graças a Deus, queridos, que Deus, mesmo que tenha com relação a esses probleminhas com relação à escrita, que não são comparáveis aos problemas que tínhamos com relação à questão oral, nós temos um texto que Deus reservou para nós, preservou para nós, e com o avanço de interessados, a procura de conhecimento das línguas originais, isso contribui
para que a revelação de Deus esteja intacta. Hoje você precisa levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque você já tem um livro formado, editado, encapado, traduzido para o português, e isso é motivo de você glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus nos deu um texto, meus irmãos, e isso é coisa maravilhosa. Deus nos deu. A sua misericórdia e a sua graça é tão grande que Ele nos deu um texto. Se Deus nos deu um texto, a interpretação tem que ser baseada no que, irmãos? Se Deus nos deu um texto, a interpretação tem que ser baseada no que? Letra A, numa parte do texto? Não. Letra B, num único versículo, parte A ou parte B? Não. Num título ou epígrafe do texto? Não. Apenas na história que está por trás do texto? Não. Apenas no significado de uma palavra que está no versículo? Não. Apenas no significado de um nome que está no versículo? Não. Se Deus nos deu um texto, a interpretação tem que ser com base no texto. Não aceite, meus irmãos, qualquer um que venha falar com você sobre a palavra de Deus, reservadamente, pegando uma parte ou outra e desprezando todo o texto da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus lhe deu um texto. Deus nos deu um texto, e toda a interpretação deve ser baseada no texto por inteiro, não apenas numa parte, não apenas num versículo, não apenas na história que está por trás, mas no texto. Você pode levantar a mão e adorar o Senhor esta noite? Mas existem alguns erros de interpretação, e conforme eu fui falando sobre esses itens que as pessoas se baseiam, e não sobre o texto inteiro, eu gostaria de falar um pouco sobre alguns erros de interpretação que as pessoas cometem, de se basear em uma parte ou outra e desprezar todo o texto. E o primeiro erro é se basear numa parte do texto. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Ezequiel capítulo 28. O que é que a gente precisa fazer quando se baseia ou olha um texto como esse? Ezequiel capítulo 28. É delimitar o texto. O que é delimitar o texto? Dar limites ao texto. As perguntas que devem ser feitas são o seguinte: esse texto, ele começa onde e termina onde? É a primeira pergunta que se deve fazer. Ezequiel 28, quando o texto vai falar sobre o rei de Tiro, onde é que esse texto começa? No capítulo 28, versículo 1? Não. Ele começa onde? No capítulo 26, no versículo 1, e ele vai terminar onde? No capítulo 28, no versículo 19. Por que, pastor, que termina no 19? Porque no 20 inicia-se um outro assunto, um outro tema, um outro contexto, pois agora não é mais a profecia contra o rei de Tiro, mas sim, o texto vai falar de Sidom. Isso está claro. Então, onde começa a história sobre Tiro? Ezequiel 28? Não. Começa em Ezequiel 26, versículo 1, e termina em Ezequiel 28, 19. Por que eu falo sobre isso? Que há um erro em você pegar apenas uma parte do texto e trazer uma interpretação. Porque muitos se utilizam desse texto, dessa história, ou especificamente os versículos 14 e 15, para formular uma doutrina dizendo sobre a caída ou a descida de Satanás. Tudo bem? Eu não vou falar sobre esse assunto aqui, porque não é o assunto a ser falado, mas só para os irmãos entenderem que às vezes nós cometemos um erro por delimitar ou dar ênfase a apenas um único versículo do texto, sendo que a história de Tiro não começa no capítulo 28 e não precisa ser apenas os versículos 14 e 15 lidos, mas a história de fato começa no capítulo 26 e vai até o 28, 19.
Esse é o primeiro erro. O segundo é num único versículo, se basear num único versículo, ou existem outros que são mais ousados, né? Não, eu só quero a parte A do versículo, eu só quero a parte B do versículo, né? Nós temos um exemplo, eu gostaria que vocês abrissem aí, que é Mateus capítulo 18, versículo 20, um erro muito comum hoje. Quem encontrou, diga amém. Diz-nos assim, versículo 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Note que muitos se baseiam em apenas este único versículo para dizer que Jesus está aqui esta noite porque tem 2 ou 3 pessoas no mínimo. Muitos dizem isso, né? Mas nós estamos num culto de doutrina, num culto de estudo da palavra de Deus. Esse texto não está falando precisamente sobre uma reunião de oração. Esse texto, o escritor não está falando sobre um culto público, um culto como esse, em que estamos aqui. Primeiro erro, quando você impõe uma condição para que Deus esteja presente, Ele está, se tiver 2 ou 3, você está fazendo o quê? Você está impondo uma condição para que Deus esteja presente, e aí já está errado, você tentando limitar o poder de Deus. Segundo, está errado também dizer que se não tiver 2 ou 3, Deus não está. Por quê está errado? Porque Deus é onipresente. Dizer que Deus não está é limitar o poder de Deus, é retirar dele um dos seus principais atributos, chamado onipresença. Você, para estar em um lugar, o seu corpo tem que estar. Deus é aquele que está sem precisar entrar com o corpo. Haja vista que Deus não tem corpo, porque Ele é Espírito, e o Novo Testamento vai dizer que o Espírito de Deus está dentro de nós. Então, quando temos uma pessoa aqui adorando e glorificando a Deus, Jesus já está aqui por meio do Espírito Santo, porque ali tem uma pessoa serva de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos limitar o poder de Deus, nem arrancar de Deus o atributo da onipresença. Deus está aqui porque todos estamos aqui, mas se tivesse uma única pessoa aqui, Deus também estaria por meio do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, diferente do Antigo Testamento, no Novo Testamento habita dentro de você. O Espírito de Deus não te visita, porque visita vai e depois vai embora. O Espírito de Deus habita, Ele mora, Ele está dentro de você aqui esta noite. Será que você pode adorar o nome do Senhor? Esse texto também não fala de reunião de oração, de culto. Esse texto e contexto fala do quê? Tem que ler o texto inteiro. Fala de advertência, cujo objetivo principal é o quê? A restauração. Se o pecador não quiser dar ouvidos e se arrepender, então se aplica os 4 passos que estão inseridos no texto, que é os passos da disciplina. Note que o foco primário é a restauração da pessoa, e não diretamente a disciplina. O foco primário é a restauração. Deus aqui está falando de restauração e, consequentemente, a disciplina, jamais falando sobre culto ou culto de oração. Tudo bem, meus irmãos? Terceiro erro, se basear num título ou epígrafe do texto. Vamos abrir um texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Quem tem a edição revista e corrigida, vai notar essa diferença no capítulo 25, versículos de 14 a 30. Qual é o erro aqui? Se basear num título ou na epígrafe. O título do texto da Bíblia não é inspirado por Deus, foi inserido aqui
para facilitar a sua compreensão do texto. O correto não é olhar para o título e fazer uma análise rápida do texto. O certo é olhar para o texto e fazer uma análise do título. Quem olha para o título e faz uma análise do texto, erra. Quem olha para o texto e faz uma análise do título, descobre o erro. Quer ver? O que fala aí na sua Bíblia? Quantos talentos tem aí no título? 10. O texto, se você ler ele, vai falar primeiramente de 8 talentos, depois 15 talentos. Um recebeu 5, o outro recebe 2 e o outro recebeu 2. Quanto que é 5 mais 2 mais 1? 8. Depois, o que tinha 5 recebe mais 5. 5 com 5, 10. O que tinha 2 recebe mais 2. 4. Oxe, 10. O que tinha 1 não recebeu nada. Quanto temos aqui? 15. Então o texto primeiro fala de 8 e depois fala de 15. Quem lê o título para fazer uma análise do texto, erra. Quem lê o texto para fazer análise do título, descobre que o grande probleminha está no título e não está no texto. Sabe por quê? Deus te deu um texto para você fazer interpretação do texto. Outro erro, apenas na história que está por trás do texto. Há uma história por trás do texto. Essa história a gente não pode desprezar. Essa história é importante, ajuda na compreensão da interpretação do texto. Mas a história não é maior e melhor que o texto. Porque quando você recorre à história, você sai do presente e vai para o passado. E se você vai para o passado, você vai para um passado muito distante. Não é um passado que você viveu, é um passado que você leu alguém falar sobre ele. Então você está refém dessa pessoa. Você não sabe se certamente esta pessoa está certa ou está errado. O melhor mesmo é ficar com o texto. E quando o texto não fala absolutamente nada, nós aprendemos que onde a Bíblia não tem voz, nós não teremos ouvidos. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Está bom para mim, não sei se está bom para os irmãos. Dar base apenas no significado de uma palavra que está no versículo. Tem gente que prega, faz mensagens em cima de uma única palavra. Qual é o problema disso aí, pastor? Já ouviram falar em polissemia? Polissemia significa que apenas uma única palavra tem vários significados. Manga, por exemplo, pode ser uma fruta, pode ser uma peça de roupa, pode ser uma peça de automóvel, e dependendo da região do país, no caso o Brasil, é uma tiração de sarro. Ele está mangando de mim. A gente conversa bastante, né, Dagô? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes uma palavra num texto não tem o mesmo sentido e significado em outro texto. Cada texto é rei por si só, e é o texto quem manda. Não é o dicionário quem diz que você pode ou não colocar uma palavra ao texto. É o texto que olha para o dicionário, fala para o dicionário ficar de joelho e diz: eu quero você, não quero você, não quero você, não quero você e não quero você. Quem entende a palavra de Deus, interpreta corretamente, à luz da palavra de Deus, é honesto com Deus, com a palavra e com a igreja, não trata como rei um dicionário, trata como rei o texto, porque não é o dicionário que vai escolher que palavra ele quer colocar no texto, é o texto quem vai dizer qual é a palavra que ele quer. Quem está entendendo, diga amém. Outro erro, se basear apenas no significado de um nome que está no versículo. Se uma mulher teve filhos na Bíblia, se um homem tem filhos na Bíblia, os irmãos sabem que cada nome tem um significado dentro do texto. Israel passava muito por isso. Cada situação que se dava o texto era um nome que era colocado no filho. Por exemplo, Icabode, no dia que a arca de Deus foi tomada, nasceu uma criança e colocaram o nome da criança de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Qual é o texto, pastor?
Qual é o erro, pastor? O erro é trazer o significado de Icabode, naquele tempo, para os dias de hoje, e dizer que a glória de Deus não está mais com você, porque o texto está dizendo que não estava naquela época. Trazer o significado de uma palavra para os dias de hoje, sendo que a interpretação tem que ser do que, irmãos? Do texto, e apenas do texto. Existe um método que a gente usa, chamado OIA. Repita comigo, OIA. Vai, mais forte, parece que vocês não jantaram hoje. Diga, OIA. Isso, às vezes vulgarmente, né, a gente fala, olha isso aí, olha aí. O significa observação, I significa interpretação, e A significa aplicação. Os três momentos que você deve se obter desta sigla para interpretar corretamente a palavra de Deus. Primeira observação: se Deus já nos deu um texto, o próximo passo é fazer o que com o texto que Deus nos deu? Observar o texto. Observar significa o quê? Ler o texto várias vezes. Ler até cansar, ler até decorar, ler até não aguentar mais. Ler e ler. Isso é observar. Quando você lê, você vai percebendo os detalhes. Já viu o pregador que prega e você fala, meu Deus, eu já li esse texto tantas vezes, eu nunca olhei, que detalhe esse pregador encontrou. Esse pregador é bom mesmo, né? O pregador pode ser bom, mas você também precisa ficar esperto e observar o que está escrito no texto. Tem detalhes que a gente só encontra quando a gente lê bastante vezes, porque a primeira vez é a nível de curiosidade e de entendimento, e a segunda, terceira e assim por diante, já começa a fixar as coisas. Então, primeira coisa, observar. Segunda coisa é interpretar. Se a minha observação foi ruim, como é que vai ser a minha interpretação, irmãos? Péssima. Por quê? Eu não fiz uma boa observação. Você leu várias vezes o texto? Você se inclinou? Você olhou para o texto? Você fez perguntas para o texto? Já viu aquelas perguntinhas que a gente faz? Quem, quando, onde, por quê? É as perguntas que você tem que fazer para o texto. O texto não vai te responder assim, com voz audível. Se te responder com voz audível, aí precisa internar. Brincadeira. Mas ele vai te falar por meio do Espírito de Deus, que está dentro de você. E ele vai te dizer o que de fato significa aquilo. E se ele não te disser, não saia fuçando por aí, não saia cutucando e cavando por aí, porque você pode encontrar coisas que não prestam. Porque onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Amém? Terceiro, então primeiro, observar o texto. Segundo, interpretar o texto. E terceiro, aplicar o texto. Então eu preciso aplicar o texto. Então se eu já li o texto várias vezes, eu tenho que interpretar. Se eu já li e interpretei o texto, eu preciso aplicar. Antes da aplicação, nós temos essa questão da interpretação. Já vimos que temos que interpretar o texto, mas o que de fato significa interpretar? É entender o que estava na mente do autor quando escreveu o texto. Como é que a gente faz isso? Tem como o autor vir até nós? Tem como a gente trazer Paulo para os dias de hoje? Tem como a gente conversar hoje com Moisés? Tem como a gente lançar um anzol e trazer ele para falar com a gente? Não tem. Então, se ele não vem até nós, nós fazemos o quê? Nós vamos até eles. Como é que a gente vai? Através do estudo da palavra de Deus. Então, é isso que a gente precisa entender. Só que se eu for até eles, eu vou encontrar nesse percurso muitos abismos. O primeiro abismo, abismo histórico-cultural. E um exemplo disso, por exemplo, ninguém aqui, eu acredito que ninguém aqui trabalhou em abate. Alguém aqui já trabalhou em abate de animais? Não, né? Então perceba que a nossa mente não é uma mente oriental, é uma mente ocidental.
Talvez se você visse alguém abater um animal, você ia ficar bravo, né? Já ia ligar lá no telefone que você tem reservado para denunciar. Mas essa era a cultura e o contexto do Antigo Testamento. Note que o sacrifício de animais, as questões que envolviam o sacrifício, era absolutamente natural e normal. Note como é diferente a mentalidade nossa que a gente tem aqui do Ocidente. Então a mentalidade do século 21 era diferente naquela época. O tempo em que foi escrito e a cultura era muito diferente, né? Então nós temos esse primeiro abismo, um abismo histórico-cultural, um abismo muito grande entre a época que foi escrito e os dias de hoje. Mas nós temos que transpor esse abismo. Como é que a gente faz isso? Através do estudo. Segundo abismo, o abismo geográfico. A mentalidade do povo era uma mentalidade do Oriente Médio. Tinha outro clima, outra vegetação. As pessoas dependiam da agricultura, consequentemente do sol, da chuva. Era totalmente diferente do contexto geográfico que nós temos hoje. E um terceiro, abismo linguístico. O texto da Bíblia foi escrito em 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico. E os 3 idiomas que foram escritos a Bíblia são línguas mortas. Você não consegue ir numa escola hoje, atual, e fazer um hebraico, a não ser o hebraico moderno, o grego moderno, a não ser que você vá a escolas específicas onde estude o idioma bíblico, aí você consegue. Então note como um abismo você precisa transpor. Se alguém te der uma carta e escrever para você uma carta em grego, e você precisar ler urgentemente essa carta, o que é que você faz? Se você não conhece uma palavra de grego, você recorre a alguém, você vai ao Google Tradutor, que ele vai te abandonar na maioria das vezes. Oi? É, o Dilingo, né? Tem várias coisas, só que perceba, quando você vai a alguém, você sempre vai ficar refém desse alguém, sempre. É diferente você saber o idioma. Quando você estuda e você sabe, você não precisa recorrer a ninguém. Quando você recorre a alguém, você acredita que essa pessoa está falando a verdade. E se ela não estiver? E se, quantas vezes o Google Tradutor me deixou na mão? Quantas vezes? Mas aí eu criei coragem e comecei a querer aprender os idiomas, para não recorrer a ninguém, fazer a minha própria tradução e verificar se o que alguém escreveu falou a verdade ou não, de acordo com o original que existe. Então, para você entender essa carta, você precisa ou aprender o grego ou recorrer a alguém que sabe. Se você recorrer, vai ficar sempre refém de alguém. E esse é o problema, ficar refém de alguém. Uma hora alguém erra, e o que é que acontece com você? Vai cair juntamente com ele. Já ouviu essa grande frase? Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Já ouviram essa frase? Essa frase, na minha opinião, está certa e errada. Ela está certa em que sentido? No sentido de que os escritores da Bíblia escreveram. Ela está certa. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Por que ela está certa? Se ela, me referindo aos escritores bíblicos, porque quem escreveu estava inspirado por Deus. Mas nos dias de hoje, ela está errada para mim e para você. Porque a gente não pode ficar nem aí. Eu falo uma coisa e eu estou, desculpe a expressão, me lixando para o que eles entendem. Não, eu tenho que fazer de tudo para que você venha compreender o que eu estou falando. Então essa frase, ela está certa e ao mesmo tempo está errada. A interpretação do texto tem que ser com base no que está escrito e não sobre o que eu acho ou o que alguns acham que deveriam estar escrito. Então outra questão, se eu já interpretei o texto, eu tenho que fazer o que agora, irmãos? Olha, lembra? Observação, interpretação e aplicação. O que é aplicação? John Stott, um grande teólogo, disse que pregação é a junção entre 2 mundos. Quais mundos? O texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Então ele é a junção entre uma coisa antiga e uma coisa contemporânea. Alguém que escreveu antigamente, alguém que está tentando interpretar contemporaneamente. Então, se você não conectar o texto ao ouvinte, ou seja,
se você pregar e não aplicar o texto, você não pregou. Então, irmãos, a aplicação é muito importante. O que é que eu posso aplicar? O que eu posso trazer para os dias de hoje? Isso é muito importante a gente analisar, porque dependendo do texto, às vezes a gente olha cada interpretação e cada aplicação para os dias de hoje, que a gente sai gritando socorro por aí, né? Como pode? Fruto de uma má observação, fruto de uma péssima interpretação e fruto de uma desastrosa aplicação. Então, talvez uma boa aplicação seria trazer entre duas pessoas, o Deus que faz o milagre e alguém que recebe o milagre. Talvez uma melhor aplicação para os dias de hoje seria trazer o Deus que faz o milagre para os dias de hoje. Por quê? Não trazer alguém que recebeu o milagre, porque alguém que recebeu o milagre viveu em um tempo, em uma estação, em um momento, mas morreu. Mas trazendo Deus para os dias de hoje, Deus é aquele que não muda. O que Ele fez lá atrás, Ele faz hoje. Entre Deus e o paralítico, em vez de trazer o paralítico para os dias de hoje, que viveu num tempo e num espaço, é melhor trazer Deus que não muda, porque o Deus que curou o paralítico no passado, é o Deus que cura o paralítico no presente. Então às vezes é melhor trazer o autor, quem fez de fato o milagre, que não muda, do que trazer quem de fato muda, que é quem recebeu o milagre. Não se pode ir além do que está escrito, irmãos. Isso é uma regra. Quem vai além do que está escrito está sozinho. Grave essa frase. Quem vai além do que está escrito está sozinho. Com relação à Bíblia, está sozinho como? Está sem o autor, pois o autor não escreveu. Está sem Deus também. Por quê? Porque Deus não revelou. E se Ele não revelou, Ele também não inspirou. E se não houve revelação nem inspiração, então nós temos que tomar cuidado. Quem vai além do que está escrito, fica sozinho. Fica sem o autor que escreveu e fica sem Deus que revelou. E se não tem Deus e não tem o autor, a pessoa está só. Então nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Nós devemos tomar cuidado também, irmãos, com aquilo que é muito profundo, Quando você não encontra algum texto que é claro nas escrituras, que vem falar sobre um assunto, talvez seja a hora de você parar, de procurar, de cavar, porque em vez de você encontrar petróleo, riqueza, ouro, você pode encontrar rato, barata e lixo. Você pode encontrar coisa que não presta quando você cava muito e muito profundo. Por que existem muitas interpretações? Assim como existem brechas em algumas leis, e se permite uma interpretação por meio de um advogado, e outra interpretação por meio, talvez, do juiz, sobre a mesma lei, é porque há brechas. Mas será que o autor da Bíblia deixou brechas para que eu entendesse o mesmo texto diferente de você? Claro que não, irmãos. A Bíblia só tem uma interpretação. O problema é quem? É o oso. Eu coloquei o nome de oso. Eu vou citar 3 grupos aqui e eu encerro aqui esta noite. Primeiro, o piedoso. Segundo, o corajoso. E o terceiro, o maldoso. Os 3 intérpretes. Oso, o piedoso, o corajoso e o maldoso. Você já nunca se fez essa pergunta? Como pode? Fui criado na mesma casa, na mesma família, quando eu e o meu irmão, eu e o meu pai, eu e a minha mãe, olha para o mesmo versículo, ele entende diferente, e eu entendo completamente diferente dele. Você nunca fez essa pergunta? E eu vou tentar te dar a resposta aqui, essa noite. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar ajudar. É o problema do oso, O piedoso, o corajoso e o maldoso. Aquele que interpreta o piedoso,
aquele que quer interpretar a palavra de Deus, ele é aquele piedoso, a própria palavra já diz, é aquele homem sério, honesto, quer fazer a coisa certa. É aquele intérprete que ora como se tudo dependesse de Deus e estuda como se tudo dependesse dele. Ele faz de tudo para fazer a coisa correta. Esse é o piedoso, o homem de Deus que ora, que jejua, que consagra e que lê, e que estuda e vai atrás. Esse é o piedoso. Qual é a probabilidade desse piedoso interpretar corretamente? 100% é a probabilidade, porque ele é piedoso. O segundo é o corajoso, é aquele tipo de intérprete que não ora, não estuda, não faz absolutamente nada, pois seu foco é o quê? Apenas e somente o financeiro. Ou ele quer chegar na igreja, depois que todo mundo já cantou, para desfilar com a sua roupa bonita, a sua pasta elegante, o seu sapato, cromo alemão, porque ele quer pregar, ele quer mostrar, ele quer fazer o que ele quer de fato fazer. Mas ele não estudou, ele não orou, ele não buscou. É o corajoso, porque uma pessoa para fazer isso só pode ser muito corajosa, né? A Bíblia diz que um espírito testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus que está em mim testifica com o seu espírito. E a gente sabe, irmãos, quando tem gente que não tem nada de Deus para dar. A gente conhece, irmãos. A gente conhece. Os pregadores pensam que engana e a gente pensa que aceita, né? E eles pensam que a gente aceita, porque o Espírito de Deus ainda habita no nosso coração. Então o piedoso é aquele que faz de tudo para dar certo e interpretar corretamente. O corajoso é aquele que não faz absolutamente nada. Ele quer chegar ali nos finalmente, pregar e sair com a sua boa oferta. Mas pasmem os senhores, existe um pior, que é o maldoso. O maldoso, sabe quem é? É aquele intérprete que diante de textos difíceis de compreensão, ou textos que Deus não nos deixou, ele faz perguntas para o texto, e se o texto não responde, ele cutuca, ele corre, ele pesquisa, ele não se contenta com o que foi revelado, ele vai além do que está escrito, porque ele quer uma resposta, ele quer ser profundo na mensagem, ele quer ser profundo na saudação, mas é o maldoso. Por que é o maldoso? Porque onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. Amém? Existem esses 3 tipos de intérpretes. Que Deus nos guarde aqui esta noite. Que sejamos o piedoso, que ora como se tudo dependesse de Deus e estuda como se tudo dependesse de nós. Vamos ficar em pé, meus irmãos.